Apesar de Prabhupada viajar por tantas cidades, a maioria das pessoas nos Estados Unidos não reconhecia sua posição. Os repórteres entrevistavam-no, mas as histórias superficiais que eles publicavam chamavam pouca atenção. Para a imprensa, Prabhupada era só mais uma celebridade no desfile constante de rostos e eventos. Como o Senhor Krishna predissera no Bhagavad Gita, entre milhares de homens, somente um busca a perfeição. Em sua busca incansável desta pessoa na multidão, Srila Prabhupada mostrava o seu entusiasmo e vontade para falar com todo aquele que viesse vê-lo. E através do Festival de Carros do Senhor Jagannatha e de outros festivais públicos, oferecia a milhões de pessoas o primeiro contato com a vida transcendental potente. O contato de um instante que fosse com um devoto puro poderia salvá-los de um destino muito inauspicioso em suas próximas vidas. Além das... É uma máxima isso aqui, Bimala. Tá, já está anotado, tá bom. Além das centenas de milhares de pessoas que eram beneficiadas incidentalmente em cada cidade, poucas pessoas afortunadas sentiam a imensa influência de Srila Prabhupada em suas vidas. O professor Thomas Hopkins da Filadélfia, o congressista John Porter em Chicago, um supervisor de voo no avião para São Francisco, uma mãe agradecida na Filadélfia, e muitos outros, todos compreenderam que seu encontro com Srila Prabhupada foi algo especial. Srila Prabhupada, de quando em quando, citava uma razão específica para suas viagens. Meu dever, dissera ele em Berkeley, é cuidar para que meus discípulos, tendo me aceitado como mestre, não caiam. Esta é a minha ansiedade. E como ele amorosamente o expressara em Dallas, tenho muitos filhos e netos e estou aqui para vê-los. Ele era o pai transcendental de seus discípulos e todo o centro da ISKCON era seu lar. Durante o giro por seu movimento no Ocidente, Srila Prabhupada ficara contente ao dar-se conta de que o movimento Hare Krishna estava mais forte. A oposição também aumentava, mas ele tomou isso como mais um sinal da autenticidade da ISKCON Hare Krishna. O seu plano original ainda estava intacto e naquela viagem ele o solidificara. Os Estados Unidos tinham uma chance de se tornarem conscientes de Deus, Krishna. Pelo menos ele e seus discípulos deveriam esforçar-se neste sentido. Se fossem exitosos, então esta influência transcendental poderia elevar o mundo inteiro. Prabhupada gostava de pregar nos Estados Unidos. A maioria dos meus alunos são americanos, dissera ele, e eles me ajudam muito bondosamente a promulgar este movimento Hare Krishna. Mas um homem na multidão de San Diego refutara gritando que queria mais sexo do que a consciência de Deus, Krishna, permitia. Assim, na opinião de Prabhupada, os americanos tinham bons corações, mas por falta de consciência de Deus, Krishna, estavam ficando completamente confusos, frustrados e degradados. É só encarnar num corpo de macaco que você vai se masturbar o dia inteiro ou fazer sexo o dia inteiro. Não tem problema nenhum. Krishna vai satisfazer esse doido aí. A princípio, Srila Prabhupada viera aos Estados Unidos em 1965 para plantar a semente da consciência de Deus, Krishna. E isto ele fizera. Agora, com dúzias de centros pelo país e muitos outros ao redor do mundo, ele percebia que suas ambições pouco a pouco iam se concretizando. Ele também aceitava o fato de que transformar a consciência de Krishna na força dominante nos Estados Unidos e no mundo era algo que talvez ele não visse acontecer durante sua vida. Não é tarefa para um homem só, dissera ele, e pedia a todos, americanos, indianos e a todos os cidadãos do mundo,
que participassem na distribuição da misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya. Contudo, apenas uns poucos e raros ofereciam-se para ajudá-lo, e era com estes que ele trabalhava. Portanto, viajar não era senão outra tentativa de tornar a sua organização tão forte quanto possível, enquanto fazer isso estava dentro de seu poder. Na realidade, ele vivia para os outros, ele não achava que viveria muito mais. Queria continuar viajando, construindo a ISKCON Hare Krishna, salvando o máximo de almas perdidas possível, e desejava inculcar em seus seguidores sinceros e em outros que lessem os seus livros que era dever de todo ser humano assumir este mesmo trabalho e viver para o benefício alheio, distribuindo a consciência de Deus, Krishna. É claro que, além do encontro com Indira Gandhi, havia outras razões para Prabhupada voltar à Índia. Ele passara a alternar com regularidade excursões ao Ocidente e permanências na Índia. Liderava o seu movimento viajando de centro em centro, mas, pelo menos nos últimos 5 anos, ele devotara a maior parte de seu tempo à Índia. Seus ambiciosos projetos em Mayapur e em Vrindavana, embora tivessem aumentado o prestígio do movimento Hare Krishna eu errei aqui, Bimala. Seus ambiciosos projetos em Mayapur e em Vrindavana, embora tivessem aumentado o prestígio do movimento Hare Krishna, estavam longe de ser concluídos. Também um projeto gigantesco, né? E a Hare Krishna Land em Bombay ainda era apenas um prédio em construção. Ao contrário do que acontecia nos Estados Unidos e na Europa, onde Srila Prabhupada atingia os seus objetivos, inspirando discípulos a se encarregarem da administração, na Índia era ele quem administrava. Ele tinha que fazê-lo, pois de outro modo seus discípulos ocidentais acabavam sendo enganados e ficavam desanimados. Portanto, volta e meia, decisões administrativas prementes traziam-no de volta à Índia. Além do mais, ele nutria uma inclinação especial a estar na Índia. Sentia profunda atração transcendental pelos lugares sagrados. Vrindavana era seu lar e Mayapur o seu lugar de adoração, e gostava das oportunidades ímpares de encontrar e influenciar pessoas em lugares como Bombay. Seu encontro iminente com a líder executiva da Índia era o tipo de oportunidade que raramente surgia no Ocidente. E além de todas essas razões, Prabhupada também sentia-se muito à vontade em sua terra natal. Ao faltar a alguns de seus compromissos de visita a outras cidades americanas, ele escrevera a um discípulo: "Não pude ir a Atlanta por ter sido chamado para resolver assuntos urgentes na Índia. Ademais, sentia-me incomodado com tanta viagem." Prabhupada costumava referir-se a Nova York, Londres e Los Angeles como seus lares especiais e aos Estados Unidos como sua pátria. Quando um discípulo observara, certa vez, que Prabhupada sentia-se mais à vontade na Índia, ele replicara: "Meu único lar são os pés de lótus de Deus, Krishna." Não obstante, por qualquer que fosse a razão ou combinações de razões, Srila Prabhupada definitivamente preferia permanecer na Índia. Prabhupada ficou insatisfeito de ver como ia devagar a construção na Hare Krishna Land em Bombay. As monções haviam inundado a fundação e o pouco serviço feito até então parecia ser de má qualidade. Todo o projeto devia ter sido terminado em 6 meses, disse Prabhupada, mas ele chocou os devotos ao dizer: "Pelo menos concluam-no antes de eu morrer." Surabhi e Murti mostraram-lhe esboços para outros templos. Em Nellore, perto de Hyderabad, uma pessoa interessada falava em doar terra e os devotos haviam projetado planos para
um conjunto arquitetônico composto de templo, biblioteca e dormitórios. Prabhupada aprovou os planos. Os prédios onde funcionassem os templos, disse ele, deviam ser tradicionais, segundo as orientações das escrituras autorizadas, as escrituras védicas. Mas os outros prédios poderiam incorporar projetos mais modernos. Ele também estudou e aprovou planos para templos em Hyderabad e em Fiji. No outro dia, de manhã cedo, Srila Prabhupada mandou chamar Surabhi e Murti e novamente examinou seus diversos planos com detalhado interesse. Contudo, faltava pouco tempo para o seu encontro com a primeira-ministra e no dia seguinte ele partiu para Delhi. Nova Delhi, 22 de agosto de 1975. Às 9h15 da manhã, Srila Prabhupada e vários de seus discípulos líderes chegaram à casa da primeira-ministra, onde depararam com uma formidável inspeção de segurança. 2 dias antes, o primeiro-ministro de Bangladesh fora assassinado e corriam rumores de que a senhora Gandhi seria a próxima. Portanto, soldados armados rodeavam a residência dela. Os guardas do portão externo decidiram proibir a entrada dos estrangeiros. Só Srila Prabhupada poderia entrar. Enquanto um guarda abriu o portão, outro escoltou Srila Prabhupada até o carro, que o conduziu à porta social da casa da primeira-ministra. Enquanto isso, os devotos aguardavam ansiosos nas imediações do portão externo. Sempre havia alguns discípulos que faziam companhia a Prabhupada, aonde quer que ele fosse. Seus discípulos preocupavam-se quase como pais extremados, achando que ele pudesse precisar da assistência deles. Com caligrafia minúscula e exprimida, Srila Prabhupada anotara num pequeno caderno de endereços uma lista de pontos que desejava discutir com a senhora Gandhi. 1. Conceder vistos de imigração a 500 estrangeiros. 2. Todos os membros do parlamento devem ser sacerdotes brahmanas iniciados. 3. Sanjaya, o rei. 4. Fechar matadouros. 5. Canto de Hare Krishna. 6. Comedores de carne em casa, nada de comer carne em público. 7. Prostituição punível. 8. Nenhum grupo religioso exceto o Bhagavad Gita como ele é. 9. Esse aqui é muito legal, hein, Bima? É para não... Tantos descaminhos, né? 8. Nenhum grupo religioso exceto o Bhagavad Gita como ele é. 9. Todos os funcionários do governo devem participar de canto e dança público de Hare Krishna pelo menos 2 vezes por dia. E 10. Apoio à consciência de Deus, Krishna em todo o mundo. O item mais urgente encabeçava a lista. A senhora Gandhi devia conceder vistos permanentes aos discípulos ocidentais de Prabhupada que trabalhassem na Índia. Poucas semanas antes, alguns dos devotos estrangeiros em Mayapur haviam sido solicitados a deixar o país. Havia anos que Prabhupada reivindicava vistos permanentes, sempre que se encontrava com governadores, membros do parlamento ou outros homens influentes. Eram constantes os casos de devotos solicitados a deixar o país para renovarem os seus vistos de 6 meses. Isto incorria em muitas despesas com viagens e a interrupção do serviço dos devotos prejudicava seriamente o trabalho da ISKCON Hare Krishna na Índia. Por isso, Prabhupada queria que Indira Gandhi sancionasse a permanência de pelo menos 500 discípulos estrangeiros na Índia. Os outros pontos da lista de Srila Prabhupada eram orientações das escrituras de como a primeira-ministra poderia tornar a sua liderança consciente de Deus, Krishna, no espírito dos grandes reis da era védica. Aqueles eram os mesmos princípios de liderança consciente de Deus que ele pregava onde quer que fosse, e ele tinha profunda convicção de que, se os líderes mundiais aplicassem-nos, alvoreceria uma era de paz, felicidade e prosperidade.
Indira Gandhi tinha tendência ao controle autoritário de modo que deveria exercitá-la. Vou ler de novo. Indira Gandhi tinha tendência ao controle autoritário, de modo que devia exercitá-la nos termos das orientações védicas. Só assim o seu governo poderia se tornar mais eficiente e benéfico. Um oficial do governo abriu a porta do carro de Srila Prabhupada, escoltou-o até o interior da casa e levou-o à presença da primeira-ministra. Ao ver Prabhupada entrando na sala, a senhora Gandhi pôs-se de pé. Embora ela o cumprimentasse com cordialidade, ixi, faz o que é bimba bento aí, que nem cordialidade está escorregando, Bimala. Embora ela o cumprimentasse com cordialidade e lhe oferecesse um assento, ele pôde perceber logo que ela estava distraída, receosa de perder a vida. Ela abertamente admitiu isso, acrescentando que, em consequência disso, aquele não era o momento oportuno para o encontro deles. Prabhupada sentiu que ela teria preferido não tê-lo encontrado em absoluto, mas que só havia permitido o encontro por tê-lo prometido. O fato de ela concordar em recebê-lo, sentiu ele, era um indício de que ela tinha certa atração pela vida transcendental, mas ele compreendeu que, pelo menos naquela visita, não teria como introduzir os extensos conselhos que estivera contemplando. A senhora Gandhi cumprimentou Srila Prabhupada pelo trabalho que ele estava fazendo em todo o mundo. Eles são bons rapazes, replicou ele, e perguntou se ela poderia providenciar vistos permanentes para eles. Ela aqueceu, mas novamente mencionou a ansiedade por que estava passando. Eles logo encerraram sua conversa e Srila Prabhupada saiu. Poucos dias mais tarde, enquanto ainda em Nova Delhi, Srila Prabhupada recebeu uma carta de Rameshwara. A BBT de Los Angeles cumpria miraculosamente a ordem de Srila Prabhupada de publicar 17 volumes em 2 meses. Os compositores, editores, artistas e outros membros da equipe de produção haviam concluído estaticamente a sua maratona no horário. Ao chegarem os primeiros livros da gráfica e ao serem oferecidos no altar de Rukmini Dwarakadisha, os devotos choraram de bem-aventurança transcendental, cantando repetidas vezes os mantras de reverências a Srila Prabhupada. Eles sentiam a potência da ordem de seu mestre espiritual e viam-se como instrumentos na realização do que a princípio parecia um pedido impossível. Hoje, nossa compositora concluiu os últimos volumes da coleção Chaitanya Charitamrita. Na quarta-feira da próxima semana, dia 20 de agosto, todos os volumes estarão na gráfica. Agora eles estão começando a compor o 5º canto, que definitivamente estará todo na gráfica até o dia de Vyasa Puja, o aniversário do mestre espiritual. Após prometer a entrega dos livros no mais tardar em outubro, a carta era assinada por cerca de 60 devotos. Seus servos indignos da editora da ISKCON Hare Krishna. Em nome deles, Rameshwara declarava: perdemos todo o desejo de fazer qualquer coisa que não seja produzir e distribuir os seus livros transcendentais aos milhões em todas as cidades e aldeias. Srila Prabhupada respondeu à carta no dia seguinte em Delhi. Quanto a seu desejo de ter todos os 12 cantos, fique certo de que vocês os terão. Krishna satisfará o seu desejo tão ardente. Em 21 de agosto, Rameshwara enviou um telegrama a Srila Prabhupada. Pela misericórdia do Senhor Balarama, Nityananda, o último volume da coleção Chaitanya Charitamrita está indo hoje para a gráfica. O trabalho foi concluído por sua misericórdia e ordem divina. Embora Srila Prabhupada prosseguisse em viagem para Vrindavana, os devotos conseguiram remeter-lhe cópias adiantadas de todos os 15 volumes até o dia de seu 80º aniversário em 31 de agosto.
Logo após Prabhupada observar a cerimônia no templo, um devoto chegou a Vrindavana com os 6 últimos volumes da coleção Chaitanya Charitamrita. Com grande deleite e satisfação, Srila Prabhupada examinou os livros, gostou muito da arte final e logo absorveu-se na leitura dos passatempos do Senhor Krishna Chaitanya. Sentiu-se tão inspirado que comentou entre os devotos presentes em Vrindavana estar pensando em parar com todas as viagens e simplesmente permanecer traduzindo em Vrindavana. A reciprocidade dos devotos da editora da ISKCON Hare Krishna era tão sincera que intensificou o desejo de Srila Prabhupada de ser-lhes recíproco. Ele escreveu para meu querido Rameshwara e companhia: vocês têm levado a sério a publicação e também a distribuição destes livros, e este é o êxito de nossa missão. Como vocês têm levado a sério este trabalho, tenho certeza que meu mestre espiritual está satisfeito com vocês, porque ele também queria isto. Logo, devido a seu empenho, vocês todos voltarão ao lar, voltarão à morada eterna de Deus. Apesar de Srila Prabhupada ter mencionado que gostaria de ficar em Vrindavana para apenas dedicar-se a traduzir o Śrīmad Bhagavatam, sua permanência ali caracterizou-se por um intenso envolvimento na administração e não por boas oportunidades para escrever. Ele presidira a grandiosa inauguração do templo Krishna Balarama Mandir havia 4 meses e agora demonstraria como se deveria organizar o templo Hare Krishna. O templo Krishna Balarama Mandir era um templo védico formado de um conjunto de prédios e localizado num famoso lugar sagrado, e estava sendo muito visado por pessoas de opinião já formada sobre como se deve gerir um templo Hare Krishna. Prabhupada logo encontrou discrepâncias. Na casa de hóspedes, que era para hóspedes e não para discípulos, ele encontrou casais de discípulos morando ali com seus filhos. Aquilo não estava certo, disse ele, e aquelas famílias teriam que procurar algum outro lugar perto do templo ou sair de Vrindavana. Como se isso não bastasse, o encanamento, o sistema municipal de esgoto, a administração financeira, a adoração às deidades, a limpeza e o comportamento dos devotos também iam mal. Quase todos os setores da vida no templo Hare Krishna e todos os devotos necessitavam de atenção especial. Para Prabhupada, as menores discrepâncias eram às vezes a essência de todos os problemas, e prontamente ele as revelava. E como seus discípulos tomavam suas palavras com a maior seriedade, como se fossem as palavras do próprio Deus, Krishna, suas reprimendas costumavam ser devastadoras. Prabhupada era um capataz difícil. Disse que o devoto de Deus é suave como a rosa e duro como um raio. Mas Prabhupada passou a mostrar mais a faceta de trovão de sua personalidade. Às vezes, no conceito de um neófito, o mestre espiritual deve ser sempre pacífico e contentar-se com tudo o que acontece, sendo este o indício de que ele está situado em consciência transcendental. No entanto, Srila Prabhupada demonstrava muitos estados de espírito, inclusive a ira. Só que ira transcendental, não é ira material, não confunda, né? O mestre espiritual de verdade não tem ira material, só tem ira transcendental. Segundo descreve o Bhagavad Gita, a ira, sob sua forma material, ocorre quando não conseguimos satisfazer plenamente a nossa luxúria. Portanto, o verdadeiro santo não fica possuído pela ira, pois não cultiva desejos luxuriosos. No entanto, o poeta devoto de Deus Narottama Dasa Thakur declara que também se pode utilizar a ira no serviço a Deus, Krishna. Narottama Dasa Thakur, tá vendo, Bimala? Mas é preciso saber o que está fazendo, né?
Narottama Dasa Thakur dá o exemplo de Hanuman, o servo eterno do Senhor Rama, que manifestou grande ira ao lutar contra Ravana e os demais inimigos demoníacos do Senhor. Rupa Goswami, por sua vez, escreveu no Néctar da Devoção que o devoto não deve tolerar blasfêmia contra Krishna ou contra os devotos de Deus, e que sua reação pode justificadamente vir a ser de ira transcendental. O próprio Senhor Krishna incitou a ira do não-violento Arjuna, induzindo-o à luta, e esta luta foi transcendental, ao passo que a relutância de Arjuna em lutar foi material. Entretanto, entre sentimentalistas e impersonalistas persiste a imagem do santo que jamais deve demonstrar ira. Quando Srila Prabhupada fica irado com um homem que se pronunciara contra Krishna durante um grande festival, Hare Krishna, numa grande tenda em Delhi, muitos na audiência ficaram confusos. Alguns chegaram-se a retirar-se da grande tenda Hare Krishna. Os discípulos de Prabhupada conseguiam aceitar a sua ira. Eles, inclusive, davam-lhe as boas-vindas, teoricamente. Mas era difícil suportá-la. O mestre espiritual deve penetrar o falso ego de seu aluno para ocupá-lo em serviço prático, puro e amoroso a Deus, Krishna. Portanto, a manifestação de ira do mestre espiritual faz bem ao discípulo. Segundo o Chanakya Pandita, não se deve ser condescendente com filhos e discípulos. Tá vendo? Quem não lida... Não, aquele ditado lá... quem poupa vara estraga o filho. Esse eu não tinha visto, Biona. Eu já vi, mas não lembro. Segundo o Chanakya Pandita, não se deve ser condescendente com filhos e discípulos. Quem não lida com eles com rigidez os põe a perder. Contudo, a ira de Prabhupada em Vrindavana não era um mero exercício para treinamento de estudantes. Era o seu desejo intenso de ver o templo Hare Krishna solidamente estabelecido. Ele tinha confiança de que seus discípulos lhe eram mais leais. Ele tinha confiança de que seus discípulos lhe eram leais o suficiente para resistirem à dor do castigo e aceitarem-no da maneira correta, como misericórdia. Prabhupada estava atento à frequência dos devotos ao programa devocional matutino no templo. Mandando chamar o presidente do templo Hare Krishna, ele perguntou por que alguns devotos faltavam aos programas da madrugada. O programa da madrugada, disse ele, era muito importante e todos deviam comparecer. Aí, tem gente que não lembra disso e precisa ouvir isso, né? O programa da madrugada, disse ele, era muito importante e todos deviam comparecer, devem comparecer, né? A pontualidade também era importante. A hora exata do programa da madrugada varia de acordo com a estação do ano, dizia ele, mas deveria ser sempre 1h30 antes do sol nascer, para não errar em fuso horário nenhum. 1h30 antes do sol nascer. Prabhupada fazia sua caminhada matinal cronometrando-a, de modo a estar de volta ao templo momentos antes da hora marcada para a audiência com Deus no altar. Certa vez, enquanto aguardava que se abrissem as portas do altar, rodeado por todos os devotos, ele consultou seu relógio e depois perguntou a Kashayananda Swami: qual é a hora? Consciente de que Prabhupada estava sendo preciso, a Kashayananda replicou que passavam 30 segundos das 7h30. Prabhupada balançou a cabeça e com um olhar resignado disse: é muito difícil ser um sacerdote brahmana. 30 segundos de atraso, por que demoram tanto para vestir as formas de Deus no altar? A Kashayananda explicou que os devotos levavam cerca de 1h30 para vestir as formas de Deus no altar. Eles são os preguiçosos, replicou Prabhupada. Em quanto tempo devem fazê-lo, Srila Prabhupada? Em meia hora no máximo. A Kashayananda ficou estupefato, pois não conhecia nenhum sacerdote
que pudesse sequer chegar perto de tal prazo, e permaneceu calado. Qual é a dificuldade? Desafiou Prabhupada. Meia hora no máximo. Logo após a sua chegada, Prabhupada percebera que a calçada que dava no portão dianteiro não estava limpa. Ele reclamara vigorosamente. Por que não limpam isso? Esta passarela deve estar limpa antes de despontar o dia. Quero ver isto limpo. Suponha-se que o comandante do templo, um jovem inglês vindo da Austrália e chamado Hari Shauri, supervisionasse toda a limpeza, mas ele próprio era quem estava fazendo a maior parte dela. Após ouvir as observações de Prabhupada sobre a calçada, Hari Shauri resolvera retificar o problema. Logo após o programa da madrugada, que corria para a entrada do templo, jogava água nas calçadas de pedra e loucamente passava o grande rodo pelos degraus fronteiriços e pela passarela, para que, a hora que Prabhupada passasse, a maior parte da área estivesse impecavelmente limpa. E até que ele voltasse de sua caminhada, todas as passarelas externas estariam limpas. Srila Prabhupada não disse mais nada sobre a calçada, o que parecia ser um sinal positivo. Conseguir que os devotos tocassem o sino na cúpula do templo Hare Krishna na hora certa era um grande esforço para Srila Prabhupada, tanto quanto o era conseguir que eles tocassem pelo menos o sino no salão do templo. O seu desejo era que o sino na cúpula do templo desse a hora certa e tocasse uma vez a cada meia hora. O vigia das terras, ou Chowkidar, era encarregado disso. E Gunanarva tinha o dever de lembrar-o disso. Mas as semanas passavam e os problemas continuavam, especialmente durante as horas da noite, quando o Chowkidar tinha tendência de cair no sono. Para Srila Prabhupada, o incerto tocar do sino revelava muito sobre a administração em geral do templo Hare Krishna de Vrindavana. Ele deixou claro: estou julgando a administração deste templo Hare Krishna pelo toque do sino. Se o vigia noturno dormia e se os líderes do templo não conseguiam executar uma ordem tão simples como o templo e a casa de hóspedes, em toda a sua complexidade, funcionariam? É uma pergunta, desculpem. Peraí, Bimala, deixa eu tomar água. Eu sou ruim de serviço. Se o vigia noturno dormia e se os líderes do templo não conseguiam executar uma ordem tão simples, como o templo e a casa de hóspedes em toda a sua complexidade funcionariam decentemente? Akashayananda Swami e Gunanarva às vezes achavam que jamais resolveriam o problema dos sinos, especialmente por já terem tantas outras coisas para fazer. Mas Srila Prabhupada era implacável. Sempre que o sino atrasava, mesmo uns poucos minutos, ele queria saber o que havia de errado. Durante a noite, em geral, ele era o único a não dormir, mas acordava Akashayananda e outros e os repreendia se o sino falhava. Certa noite era meia-noite quando ele despertou Harikesha, Ele despertou Harikesha, o seu secretário itinerante. Você ouve algo? Insistiu Srila Prabhupada. E Harikesha apurou os ouvidos. Não ouço nada. Não pode ouvir nada, repetiu Prabhupada. Sinto muito, mas não ouço nada. Está certo, vá lá fora e acorde o Chowkidar e faça-o soar o sino. Harikesha saiu na escuridão, despertou o Chowkidar adormecido e fê-lo tocar o sino. Depois voltou a dormir. E o Chowkidar também voltou a dormir. À meia-noite e meia, Prabhupada chamou Haridasa de Harikesha. Estou com Haridasa na cabeça, tomara que nunca saia da minha cabeça. À meia-noite e meia, Prabhupada chamou Harikesha de novo. Pode ouvir algo agora? Não, Srila Prabhupada, disse Harikesha. Então vá lá fora e acorde outra vez. Além de ser difícil conseguir fazer com que o sino da cúpula do templo tocasse na hora certa, também era um problema fazer
com que ambos os sinos funcionassem adequadamente. Os sinos eram de bronze pesado e eram presos a uma corda. Prabhupada queria que tocassem constantemente o sino do templo durante os cantos e danças públicos de Hare Krishna e adoração de Deus no altar. Gunanarva demorou semanas para providenciar isso. E o sino na cúpula do templo era particularmente difícil, já que sua corda esfregava nas paredes de pedra e logo se rompiam. A corda mais grossa que Gunanarva conseguiu só fazia prejudicar a clareza do carrilhão, tornando-o irregular, o que Prabhupada percebeu logo. Gunanarva tentou usar uma corrente de ferro, pesada demais, uma corda de nylon, e ela se partiu. Era difícil conseguir as coisas em Vrindavana e a cada mudança significava outra demora, às vezes de dias. Nada parecia fazer os sinos funcionarem adequadamente. Srila Prabhupada mandou Gunanarva experimentar uma rondana, mas Gunanarva hesitara em render-se a esta instrução particular. Ele achava que a corda acabaria saindo da rondana. Um dos devotos chegou a comprar uma rondana, mas Gunanarva disse que ela seria inútil. Quando Prabhupada chamou Gunanarva a seu quarto e cobrou: "Onde estão as rodas da rondana?" E Gunanarva disse que ele as devolvera. "Seu patife!" gritou Prabhupada. "Peço uma rondana e você a devolve!" E Gunanarva pediu desculpas, saiu correndo e trouxe outra rondana. Ela não funcionou, então ele teve a ideia de encomendar um suporte angular com um furo. Na manhã seguinte, Prabhupada saiu de seu quarto e caminhou ao redor até a frente do templo para inspecionar o sino. Para Gunanarva e outros aquilo estava se tornando insuportável. "Vamos ouvir o sino", disse Prabhupada. Dando fortes puxões na corda, um devoto tocou o sino repetidas vezes. "Não, está errado", disse Prabhupada. E Gunanarva mostrou a Prabhupada o arranjo do suporte de madeira e Prabhupada achou que era uma boa ideia. Gunanarva inclusive tentou aprimorar a ideia engraxando o orifício e o aparelho funcionou por algum tempo, mas então a corda se rompeu de novo. As caminhadas matinais de Prabhupada eram quase sempre repletas de conversas sobre administração. Ele mostrava como os devotos podiam evitar de serem enganados, como podiam poupar e arrecadar dinheiro, como manter o templo Hare Krishna limpo e assim por diante. Estas conversas eram dirigidas a indivíduos específicos e caracterizavam-se pelas críticas. Portanto, às vezes as caminhadas matinais eram tensas. Certa manhã, Gunanarva convidou Prabhupada a conhecer a nova banca de livros. Em seu esforço sincero para agradar Prabhupada, os devotos haviam montado uma banca de livros bem no hall de entrada do templo. Havia prateleiras com iluminação interna, uma brochura de amostra e um balcão de vendas. A demonstração da banca de livros foi um triunfo para os dirigentes do templo Hare Krishna. As luzes funcionavam e os livros de Srila Prabhupada estavam bem arrumados. O secretário do GBC encarregado de Vrindavana, Gopala Krishna, também estava presente e dizia a Srila Prabhupada que na realidade o templo Hare Krishna estava um primor e que agora as coisas iam bem. Enquanto Gopala Krishna, Akshayananda Swami, Gunanarva e outros apresentavam todos os detalhes da banca de livros, Srila Prabhupada mantinha-se calado. De repente ficou agitado. "Vocês dizem que tudo é primoroso", disse ele, "mas vejo que é de quinta categoria. Vejam só." Ele bateu com a bengala no chão e depois ergueu-a para cima apontando. "Eu andei 12.000 quilômetros para informar-lhes sobre um ninho de passarinho." Todos os devotos ali reunidos, ao olharem para cima, puderam ver um grande ninho de passarinho dentro do candelabro. Pássaros faziam ninho ali, em meio à palha, em abundância. Todavia, até agora, ninguém percebera aquela presença suja e repugnante.
Srila Prabhupada explicara em suas cartas e livros que um dos deveres do mestre espiritual é expor as falhas de seus discípulos, mesmo que seja apenas uma pequena falha, e o discípulo qualificado considera-se carente de conhecimento transcendental, sempre sentindo-se um tolo perante o seu mestre espiritual. Portanto, ele considera as críticas do mestre espiritual como sendo misericórdia. Certo dia, Srila Prabhupada estava em reunião com os líderes do templo Hare Krishna. Ele queria ideias práticas e não rasgos de sentimento. Reclamou sobre o esbanjamento de dinheiro em Vrindavana e agora também em Bombay, onde a construção mal começara. Vocês esbanjam dinheiro aqui e Surabhi esbanja dinheiro lá, disse ele. Que plano vocês têm para impedir isto? O que farão? Ninguém sabia o que dizer, houve um longo silêncio. Finalmente a Kachayananda tomou coragem. Tornar-nos-emos conscientes de Deus, Krishna. Sugestão em prática, exclamou Prabhupada. Akshayananda Swami vivia na expectativa de que caísse um raio, mas aquilo não o impedia de querer estar com Srila Prabhupada. Numa caminhada matinal, Prabhupada mencionou que o clima em Vrindavana era muito duro, tanto no verão quanto no inverno. Disse que no inverno, às vezes, fazia frio e chovia ao mesmo tempo. Mas Prabhupada, disse a Akshayananda, mesmo que chova excremento, urina, pus e sangue do céu, ainda assim devemos permanecer em Vrindavana? E Srila Prabhupada deu um sorriso quase malicioso e disse: Oh, você está aguardando a chuva? E os devotos caíram na gargalhada. Em outra ocasião, Akshayananda Swami perguntou: é verdade que se diz nas escrituras védicas que quem defeca uma vez por dia é um yogi? Lembrei de uma situação. Ai, Krishna Balarama Arada, é muito engraçado, Bima. Os devotos são muito engraçados. Ah, eu sou engraçado. Tá bom, vamos ler mais e falar menos. Você tem que... Tudo você mete a gente no meio. Ah, tá louco. A cachorrinha da Bimala é uma yogi. Ela vai no banheiro a hora que ela quer. Não é fácil não, deixa eu dar risada aqui. É uma piada, Bimala, você é uma piada. Em outra ocasião, Akshayananda Swami perguntou: é verdade que se diz nas escrituras védicas que quem defeca uma vez por dia é um yogi? Quem o faz 2 vezes por dia é um bogi? Em português, um desfrutador dos sentidos, e 3 vezes ao dia é um rogi, uma pessoa doente. 3 vezes ao dia, puxa vida. Sim, disse Prabhupada, e continuou caminhando. E quem não vai todo dia também no banheiro já está doente, né? Não sabe, mas já está doente. Anota isso aí, Bima. As escrituras completas e perfeitas falam tudo sobre tudo. O normal, né? A pessoa normal vai uma vez por dia, todo dia. Sim, disse Prabhupada e continuou caminhando. Após um momento acrescentou: mas não tente defecar uma vez ao dia. Atya, respondeu Akshayananda. E Srila Prabhupada sorriu. Você acha que defecando uma vez por dia será um yogi? Um yogi de verdade, né? Quem faz yoga de verdade é assim. E Harishauri tivera pouco contato pessoal com o seu mestre espiritual, mas certo dia em Vrindavana, Prabhupada mandou chamá-lo para chamar-lhe a atenção para uma séria discrepância. Na qualidade de comandante do templo, Harishauri pedira a um velho que não comesse perante as deidades no altar do templo. O velho ficara perturbado
e um jovem bengali o defendera, gritando para Harishauri que ele não tinha direito de criticar ninguém no templo Hare Krishna. Harishauri procurara ignorá-lo, mas o jovem bengali continuara gritando e ameaçando jogá-lo para fora do templo e cortar-lhe o rabinho no alto da cabeça. Harishauri acabara torcendo o braço do jovem e mandando o Chowkidar atirá-lo na rua. Srila Prabhupada logo ficou sabendo do incidente e mandou chamar Harishauri. Que inauspicioso, pensou Harishauri. É a primeira vez que meu mestre espiritual manda me chamar e tem que ser para falar deste incidente chato. E Prabhupada não o repreendeu imediatamente, senão que primeiro quis ouvir a sua versão do acontecido. Harishauri, entusiasmado com a oportunidade, pôs-se a contar toda a história. Ao mencionar que o velho pedira para falar com uma autoridade e que lhe dissera que era o comandante do templo, Srila Prabhupada interrompeu. Prabhupada lançou um olhar penetrante para o seu discípulo. Comandante de templo não significa comandante em chefe. Onde você ouviu isto a respeito de comer o alimento oferecido a Deus perante as formas de Deus? E Harishauri ficou embaraçado porque não conseguiu lembrar-se de uma referência exata. Bem, acho que li isto em um de seus livros, Srila Prabhupada, disse ele. Prabhupada olhou para ele de novo e ele pôde compreender o erro de ignorância de seu discípulo. Devido à inexperiência do rapaz na Índia, ele não percebera as sérias consequências que seu ato poderia acarretar. Na realidade, devido à delicada relação entre os devotos da ISKCON Hare Krishna e os habitantes de Vrindavana, ele deveria ter tolerado o abuso. Cometer um erro de ignorância, mas a ignorância não desculpava o seu erro. Isto é uma grande ofensa, disse Prabhupada. Ele sairá por aí dizendo a muita gente que os estrangeiros enxotaram-no do templo Hare Krishna. Isto não é nada bom. Prabhupada olhou gravemente para Harishauri. Agora descubra onde mora este homem e traga-o aqui de volta e convide-o a voltar. Harishauri esforçou-se ao máximo o dia inteiro procurando o jovem bengali, o qual, segundo ouvira dizer, estava hospedado num hotel em Mathura. No entanto, não teve êxito. Frustrado, ele regressou ao templo e assim que ali chegou, um devoto veio chamá-lo, pois Prabhupada queria vê-lo. Oh não, pensou ele, agora Prabhupada vai ficar zangado mesmo. Harishauri entrou no quarto de Srila Prabhupada, que estava repleto de convidados. O rapaz está aqui, disse Prabhupada, e quando Harishauri olhou para trás, viu o jovem bengali. O rapaz sorriu e disse, Hare Krishna. Eles abraçaram-se e puseram-se a trocar desculpas entre si. Então, dê-lhe algumas frutas, disse Prabhupada a Harishauri, apontando para uma cesta de frutas a um canto do recinto. Em seguida, ele dispensou-os e continuou a pregar para os outros presentes no quarto. O desentendimento estava liquidado, mas fora o próprio Prabhupada que amolecera o coração do jovem bengali e retificara um incidente volátil. Uma das discípulas de Prabhupada em Vrindavana, que também obteve o benefício de suas críticas, foi Devi Shakti, a responsável pela limpeza dos cômodos de Prabhupada. Outros ajudavam-na, mas ela era a supervisora. Ao perceber um vidro que não fora polido, Srila Prabhupada perguntou quem fazia a limpeza, e seu servo replicou, Devi Shakti. Oh, ela tem que fazer tudo, replicou Prabhupada. Aquilo não podia ser comparado em absoluto a algumas de suas pesadas críticas aos administradores do templo, mas Devi Shakti tomou como uma indicação de que devia tornar-se muito mais atenta aos detalhes de seu serviço. Shori Devidasi, a cozinheira das deidades, fez perguntas a Srila Prabhupada sobre determinados aspectos de seu serviço. Ele a aconselhou a cozinhar para Krishna como se fosse para cozinhar para um rapaz com muito apetite.
O prato de Krishna deveria ser servido com 10 puris, 4 chapatis, bastante arroz, 2 samosas, 2 cachores, 2 vadas e 2 de cada doce feito. Tudo devia ser servido quente. Então agora você tem que ensinar a todos como cozinhar, disse ele. Transmita a todos o que você ouviu e aprendeu. Toda tarde Kishori trazia uma guirlanda para Srila Prabhupada. Para torná-la fresca, ela borrifava-lhe água. Nos primeiros 2 dias Prabhupada não disse nada, mas no terceiro dia comentou: leve isto embora. Por que põe água desta maneira? É muito desagradável. Vishala tinha o costume considerado excêntrico por outros devotos de pôr-se de pé no portão e recitar versos sânscritos em voz alta enquanto Srila Prabhupada passava. Certa manhã, Prabhupada aproximou-se do portão com humor de trovão. Eu não consigo ficar sem rir, Bimala. Só imaginando a cena. Certa manhã, Prabhupada aproximou-se do portão com humor de trovão e, como de costume, Vishala adiantou-se recitando versos. Por que você não faz algo de útil? Disse Prabhupada. Afaste esta égua do caminho. Não, a água, Bimala. Está falando do devoto, né? O devoto que fazia isso. Eu confundi aqui. Desculpem, por favor. Vou repetir aqui. Por que você não faz algo de útil? Disse Prabhupada. Afaste esta água do caminho. Srila Prabhupada provava diariamente o que se cozinhava na casa de hóspedes, dando sugestões frequentes para melhorar a qualidade dos pratos. Todo dia, Naba Jogendra trazia um prato do restaurante para Prabhupada provar e ia anotando os comentários de Prabhupada sobre as preparações. Em seguida, os cozinheiros tentavam aprimorar o prato, baseados nas observações de Prabhupada. E o mesmo acontecia com cada departamento, até quando passeava de carro, Prabhupada perguntava: vocês estão trocando o óleo regularmente? Vocês lubrificam o carro e fazem a revisão periódica? Nossa, Prabhupada ensinava tudo, né, Bimala? Os outros templos eram lares longe do lar, dizia Prabhupada, mas Vrindavana era o lar. Contudo, aqueles que desejavam ali viver com ele tinham que passar pelo teste de sua constante inspeção e de suas críticas agudas. Era uma questão de aceitar o trabalho árduo e a austeridade. E austeridades especiais significavam bênçãos especiais. Quando um devoto pediu dispensa de seus deveres em Vrindavana para cuidar de uma fazenda no ocidente, Prabhupada lhe disse que nem mesmo a administração de 20 fazendas seria tão importante quanto permanecer em Vrindavana. Os que perseveravam acabavam encarando todas as dificuldades como néctar, tal como expressara Bhaktivinoda Thakur. Quando surgem dificuldades em meu serviço, encaro-as como fontes de felicidade. No aniversário de Shrimati Radharani, Srila Prabhupada assentou a pedra fundamental de um grande prédio na escola do mestre espiritual, adjacente ao templo Krishna Balarama Mandir. Ele disse que depois de construído o prédio deveria acomodar 500 alunos de todas as partes do mundo. Por intermédio do esplendoroso templo, da casa de hóspedes e em breve da escola do mestre espiritual, Srila Prabhupada pretendia atrair o máximo de pessoas possível para o refúgio de Krishna em Vrindavana. Para este fim, ele estava disposto a sacrificar tudo, inclusive sua pacífica função de escritor. E para este mesmo fim, ele também exigia que seus discípulos se sacrificassem. Srila Prabhupada dizia que as viagens constantes estavam tornando-se cada vez mais inconvenientes. O motivo para seu regresso à Índia é um motivo... Vou ler de novo. Srila Prabhupada dizia que as viagens constantes estavam tornando-se cada vez mais inconvenientes. O motivo para o seu regresso à Índia
mas ele não pensava em parar de viajar. Se não viajasse, seu movimento Hare Krishna perderia o seu dinamismo e vitalidade. Portanto, apesar das inconveniências, ele estava preparado a continuar viajando. Os discípulos nunca paravam de convidá-lo a viajar e recentemente Pushta Krishna Swami pedira-lhe que viesse à África do Sul. Tendo Prabhupada aceitado o convite de Pushta Krishna, este rapidamente programou 10 festivais e outros compromissos em Durban e Joanesburgo, cobrindo um período de 3 semanas em outubro. Os devotos da ilha, predominantemente hindu e Mauritius, também solicitaram a visita de Prabhupada, mencionando que o primeiro-ministro desejava encontrar-se com ele. Prabhupada concordou, saindo de Vrindavana, fazendo ligeiras paradas em Delhi, Ahmedabad e Bombay, ele voou rumo à África. Mauritius, 1 de outubro de 1975. Aliviado da administração, agora Prabhupada estava mais à vontade para dar palestra para grupos de pessoas interessadas. A recepção da imprensa e dos ministros do governo de Mauritius foi boa, mas a maioria das perguntas do público refletia uma falta de interesse sincero em conhecimento transcendental. É necessário ser vegetariano? A alma está vinculada à terceira visão? O Senhor parece dogmático? Há alguma dúvida em sua filosofia? Não obstante, as pessoas eram respeitosas e consideravam Prabhupada um importante líder e autoridade espiritual. Ele passou uma semana ali. Durban, 5 de outubro. Aquela era a primeira visita de Prabhupada à África do Sul. Fazia 2 anos que os devotos de lá tentavam conseguir um visto para ele, mas o governo desconfiava de missionários estrangeiros. Portanto, os atrasos burocráticos demoraram meses. Os devotos tiveram até que enviar cópias dos livros de Prabhupada para serem inspecionados por funcionários do governo. Durante uma semana, todas as noites, Srila Prabhupada deu palestras para multidões de pelo menos 1000 pessoas, a maioria hindus, mas também muitos brancos. Após a palestra de Prabhupada na Universidade de Durban, em Westville, um membro da faculdade tentou depreciar a palestra, declarando: "Bem, isto é apenas o conceito hindu." Repetidas vezes, Srila Prabhupada tentou explicar que os princípios da consciência de Deus, Krishna, eram universais e científicos, mas o homem continuou replicando que aquilo não passava de cultura hindu. O Dr. S.P. Oliver, reitor da universidade, simpatizou com a apresentação de Prabhupada e após até tem devotos que acham que somos hindus ou que estamos pregando o hinduísmo, né? Tem até devotos que se confundem, Bímola, devotas, né? Imagina as pessoas comuns, né? O Dr. S.P. Oliver, reitor da universidade, simpatizou com a apresentação de Prabhupada e após a palestra teve uma longa conversa com ele. "Acho que o senhor está totalmente correto", começou o Dr. Oliver, "mas pouquíssimas pessoas esta noite aprenderam o que o senhor tentava explicar, que esta é uma realidade científica." Joanesburgo, 12 de outubro. A chegada de Srila Prabhupada ao aeroporto de Joanesburgo foi culturalmente extraordinária para a África do Sul. Homens brancos prostrando-se perante um indiano. Os devotos haviam conseguido um Mercedes-Benz amarelo emprestado e estacionaram-no no local reservado a ministros de Estado e outros dignatários. Ninguém objetou. Enquanto Srila Prabhupada chegava, devotos atiraram pétalas de flores. Alguns jovens espectadores europeus curvaram-se e membros da polícia, impressionados com todo o protocolo, saudaram Srila Prabhupada e foram respeitosamente abrir a porta de seu Mercedes. Como em Durban, a frequência às palestras de Prabhupada foi boa.
Ele estava ávido para que seus livros fossem vendidos durante esses programas e ia às bancas de livros e perguntava a seus discípulos: eles estão comprando os livros? Seu interesse era que os europeus e não só os hindus comprassem os livros. Prabhupada pronunciou-se vigorosamente contra a discriminação racial, mas ao contrário de Mahatma Gandhi, que estivera aprisionado na África do Sul, em virtude de seus francos pontos de vista, Prabhupada falava com base na autoridade das escrituras védicas. Que negócio que é esse de branco e preto, disse ele. Isso é um disparate. É o conceito de vida corpórea. Na África do Sul, semelhantes declarações seriam normalmente consideradas como política estouvada. Todavia, todos apreciaram Srila Prabhupada, pois ele falava de um nível puramente transcendental. Rida, um dos discípulos de Prabhupada na África do Sul, perguntou-lhe em particular como deveria lidar com o preconceito racial em Joanesburgo. Harinama Sankirtana em massa. Cante e dance Hare Krishna, disse Prabhupada. Essa era a única solução, cantar e dançar Hare Krishna em público. Quando Rida indagou se poderia iniciar uma comunidade rural, Prabhupada replicou: não fique tão ansioso para mudar-se para o campo. A pregação está nas cidades, disse. E ele disse que estava muito satisfeito com o que os seus discípulos haviam feito na África do Sul em tão pouco tempo. Enquanto Prabhupada estava em Joanesburgo, Rameshwara e companhia cumpriram sua promessa e mandaram-lhe cópias de ambos os volumes do quinto canto do Śrīmad Bhagavatam. Srila Prabhupada levou os livros consigo para uma palestra numa universidade e citou passagens das instruções do Senhor Rishabhadeva, começando com o verso em que Rishabhadeva aconselha seus filhos a não viverem para o gozo dos sentidos. Mauritius, 24 de outubro. Prabhupada regressara para encontrar-se com o primeiro-ministro. Num gesto de amizade, o primeiro-ministro enviara um automóvel com motorista para o uso de Srila Prabhupada em Mauritius. Certo dia... Posso continuar, Bima? Peraí, deixa eu tomar água, eu já parei mesmo? Calma. Certo dia, Prabhupada estava saindo para dar um passeio de carro no campo, mas quando estava para entrar no automóvel pelo lado direito, Pushta Krishna Swami sugeriu: Srila Prabhupada, sente-se do outro lado, é mais seguro, e Prabhupada aqueceu. Durante meia hora eles passearam pela linda região rural, passando por canaviais, montanhas, até chegar no litoral. Numa certa altura, eles pararam e saíram andando ao longo de um penhasco à beira-mar. Ao voltarem para o carro, Brahmananda Swami abriu a porta do lado direito e Prabhupada disse: não, o outro lado é mais seguro, exatamente como Pushta Krishna sugeriu antes. Alguns minutos mais tarde, enquanto o Citroën preto de Prabhupada fazia uma curva, um Volkswagen apareceu de repente avançando ao encontro deles na mesma pista. Prabhupada estava sentado atrás de Pushta Krishna e Brahmananda atrás do motorista. Um momento antes de o Volkswagen aparecer, Srila Prabhupada sentara-se de pernas cruzadas apoiando sua bengala no piso do carro. Enquanto o Volkswagen disparava em direção a eles, o motorista freou, desviando para a esquerda, mas o Volkswagen desviou na mesma direção. Houve uma colisão de frente. A cabeça de Pushta Krishna bateu no para-brisa, quebrando o vidro. A cabeça do motorista também colidiu contra o vidro, e seu rosto ficou coberto de sangue. No assento traseiro, Prabhupada permaneceu sentado com o rosto grave. E Brahmananda, chocado, subitamente abraçou Prabhupada, como que para protegê-lo, embora o perigo já tivesse passado.
Então Brahmananda saltou do carro para tentar fazer parar algum motorista e Pushta Krishna saiu e abriu a porta traseira, encontrando Prabhupada com o rosto machucado, a perna sangrando e cacos de vidro espalhados a seus pés. Prabhupada não falou nem demonstrou sentir nada. De repente, Pushta Krishna percebeu que o carro destroçado numa curva estava em posição perigosa. Assim, ele se juntou a Brahmananda na estrada para acautelar motoristas e tentar fazer com que alguém parasse. O Citroën e o Volkswagen estavam destruídos, e o homem e a mulher no Volkswagen estavam ambos feridos. Logo pararam alguns motoristas, e depois que as pessoas machucadas receberam os primeiros socorros, Prabhupada e os devotos entraram num carro que os levou de volta ao templo. Harikesha aguardava ansiosamente, intrigado, porque Srila Prabhupada demorava tanto, quando de repente Prabhupada apareceu caminhando a passo firme sem dizer nada. Ao notar que todos os três estavam machucados, Harikesha gritou: "Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu?" Mas Srila Prabhupada continuou andando em direção a seus aposentos, onde sentou-se calado. Um devoto trouxe ataduras para os ferimentos expostos, o queixo, a mão e a perna de Prabhupada e as cabeças de Pushta Krishna e Brahmananda. Srila Prabhupada não dissera nada desde o acidente. Por fim falou: Asammapi Kleshada Ashadeha, e traduziu: basta você aceitar este corpo material para sujeitar-se a muitas dificuldades. Estávamos sentados tranquilamente no carro e no momento seguinte, crash! Prabhupada falou ligeiramente sobre a batida e Brahmananda Swami contou que um pouco antes do acidente Prabhupada apoiara-se em sua bengala, o que evitou talvez ferimentos mais sérios. Consigam um pouco de resina e cúncuma, disse Prabhupada. Misturem-nos com um pouco de lixívia e levem a mistura ao fogo. Prabhupada tornava a falar. Filosofia Bhagavata e remédios práticos. Está vendo? Contudo, o evento assustou a todos e Prabhupada pediu que os devotos fizessem canto e dança público de Hare Krishna. Krishna os salvara, disse ele. Levando em consideração que ambos os carros haviam sido destruídos, os ferimentos foram insignificantes. Bater de frente é complicado. Prabhupada parecia um herói de guerra, untado em 3 partes do corpo com o bálsamo amarelo, enquanto ouvia Harikesha ler em voz alta, enquanto ouvia Harikesha ler em voz alta a coleção Chaitanya Charitamrita, o desaparecimento de Haridasa Thakur. Então, Srila Prabhupada pôs-se a falar sobre os perigos de viajar, questionando se era recomendável prosseguir com suas viagens extensas. Sua missão de traduzir o Śrīmad Bhagavatam e outros textos dos devotos de Deus era importante demais para ele estar arriscando a sua vida em viagens de automóvel. Ele estivera pensando em visitar Nairobi antes de regressar a Bombay, mas agora dizia que cancelaria a visita. Disse que jamais desejara sair de Bombay, mas porque haviam organizado tantos programas na África ele viera. Talvez o incidente fosse um indício de que ele devia voltar para a Índia. Na manhã seguinte, com Brahmananda Swami e Pushta Krishna Swami mancando, Prabhupada saiu para dar a sua costumeira caminhada matinal, tratando, porém, de poupar o seu joelho machucado. Novamente discutiu com os discípulos se deveria seguir para Nairobi ou voltar para a Índia. Chayavana, presidente da ISKCON em Nairobi, argumentou que Prabhupada deveria ir a Nairobi, onde os devotos aguardavam sua visita com tudo bem organizado. Se Prabhupada cancelasse a viagem agora, provavelmente demoraria um bom tempo até a sua volta. No entanto, outros devotos argumentaram que estava fora de cogitação pedir a Srila Prabhupada para prosseguir viagem.
Após aquele traumático acidente, ele deveria ir diretamente para Bombay. Prabhupada ouviu ambas as opiniões, mas o que mais o afetou foi a possível frustração dos devotos de Nairobi e não a necessidade de ele recuperar-se após o acidente. Portanto, decidiu ir para Nairobi. Porém, após apenas poucos dias em Nairobi, Prabhupada ficou ansioso para regressar à Índia. Chegavam até ele relatórios sobre as falhas administrativas em Bombay e sobre o roubo de materiais de construção da propriedade por intermédio de uma conspiração que envolvia os operários, o dono do depósito e os chowkidars. Ao ficar sabendo disso, Srila Prabhupada ficou tão melancólico que parou de traduzir. Parou até de comer. Embora estivesse a milhares de quilômetros de Bombay, sentia a dor mais do que qualquer dos devotos de lá. De fato, muitos deles nem sequer sabiam da ocorrência do roubo. Quando Brahmananda Swami perguntou a Prabhupada por que ele não estava comendo, este replicou: "Como posso comer sabendo que meu dinheiro está sendo roubado?" Bombay, 1º de novembro. O avião de Srila Prabhupada proveniente de Nairobi chegou a Bombay a 1h da madrugada e apesar de tão cedo, ele foi recepcionado no templo Hare Krishna por um grupo de membros vitalícios mais íntimos, discípulos e até alguns dos arrendatários do terreno. Perante o grupo reunido agora em seu quarto, ele revelou que sofrera um sério acidente, chegando a mostrar-lhe a cicatriz no joelho. Disse sentir-se aliviado de estar de volta. Numa carta de Bombay ele escreveu: "O acidente foi grave, mas ainda assim Krishna me salvou, 3 pontinhos. Talvez eu fique aqui por algum tempo para concluir a construção de nosso templo neste terreno." Imagina, deu PT nos 2 carros, Bimala. A ISKCON de Bombay era o escritório de Srila Prabhupada e ele logo pôs-se a trabalhar. Despediu o engenheiro responsabilizando pela obra medíocre e lenta e pelos materiais de construção roubados. A princípio, Prabhupada tentara evitar de contratar uma companhia de construção, deixando Surabhi como supervisor de todo o projeto e distribuindo o trabalho entre diversos biscateiros, mas não estava dando certo. Srila Prabhupada queria que algo mudasse, mas não havia alternativa nítida nesse sentido. Adotamos a consciência de Deus, Krishna, em busca de uma vida de bem-aventurança eterna, disse ele a Surabhi. Mas ao invés de bem-aventurança eterna, estamos sofrendo ansiedade eterna. Ele conclamou Surabhi, Giriraja e outros a fazerem algo. Certo dia, um membro vitalício que era engenheiro civil visitou o local e disse a Srila Prabhupada que o templo e o hotel poderiam ser concluídos facilmente em 6 meses. Então Prabhupada ralhou com Surabhi, que dissera que o prazo de 6 meses não era suficiente. Agora estou perdido, pensou Surabhi, vou ficar sem serviço. Então outro membro vitalício, o Sr. Onkar Prakash Dhir, engenheiro-chefe da ECC, uma das maiores e mais famosas companhias de construção da Índia, veio ao festival de domingo e examinou a obra. Aterrado com a má qualidade da obra, ele disse que após 2 ou 3 anos estaria tudo caindo aos pedaços. Giriraja, impressionado com a ideia de contratar a maior e mais competente firma de construção de Bombay, falou com Prabhupada, que também mostrou interesse na ideia. A princípio, Surabhi ficou ressentido pelo fato de a obra ter sido tirada de suas mãos, mas após encontrar-se com o Sr. Dhir, também passou a gostar da mudança proposta. Após a assinatura do contrato com a ECC, o Sr. Dhir apresentou um organograma que mostrava cada fase da obra e seus respectivos prazos de conclusão. Srila Prabhupada ficou satisfeito com os métodos profissionais da empresa, a despeito do custo mais alto. A obra, o barato sai caro, né? Normalmente.
Agora a obra seria executada da maneira mais profissional e rápida possível, e isto era o mais importante. Prabhupada ficou em Bombay durante quase todo o mês de novembro, e a construção progredia a passos largos. Estava fora de cogitação eliminar certos detalhes da obra para poupar um pouco de dinheiro, explicou Prabhupada a Surabhi. O templo tinha que ser uma linda joia, para que pessoas de toda a Índia viessem para morar ali. Durante a construção de Vrindavana, Prabhupada enfatizara: por que tanto? Por que não mais simples? Mas agora ele enfatizava: por que não mais? O templo Hare Krishna devia ser opulento e ornamentado com mármore por toda a parte. O hotel devia ser o mais requintado, com aposentos belamente mobiliados e um elegante restaurante. E o prédio do teatro, com o seu sistema de refrigeração, devia ser um dos melhores de Bombay. Por que não mármore nos assoalhos? Perguntou Prabhupada, falando sobre os quartos do hotel. Sairá muito caro, disse Surabhi. Não se preocupe com o dinheiro, disse Prabhupada. Podemos colocar mármore no assoalho? Então façamos isto. E Surabhi o fez, mas tentou poupar dinheiro colocando uma pedra mais barata nos corredores do hotel. Ao ver isto, Prabhupada ficou insatisfeito. Disse que tudo deveria ter sido de mármore. O capital para a construção de Bombay vinha principalmente da venda de livros nos Estados Unidos, da qual Srila Prabhupada recebia relatórios regulares. Em 18 de novembro, Rameshwara enviou um telegrama com algumas das boas novas. 1 milhão de exemplares de BTG de volta ao Supremo, recém-impressos. Devotos em êxtase prometem distribuir todas dentro de um mês. Gita espanhol saindo da gráfica e levando centenas de milhões a vossos pés de lótus. Tudo possível apenas por vossa misericórdia. Quando o presidente do templo da ISKCON Hare Krishna de Denver escreveu, perguntando se podia iniciar um negócio de joalheria, Srila Prabhupada respondeu-lhe desaprovando a ideia. Por que eles estão fazendo negócios? Isto cria uma má atmosfera. Façamos um único negócio. Venda de livros, isso é tudo. Basta vocês virarem pessoas comuns no mundo dos negócios para sua vida transcendental ficar prejudicada. Nunca mais incentive esses negócios. Fazer negócios em vez de distribuição de livros não é nada bom. Distribuição de livros é ótima, mas os devotos podem fazer outros negócios. Os devotos casados, né? Desculpem. Os devotos casados podem fazer outros negócios, apenas com a condição de que deem pelo menos 50% ao templo. Mas distribuição de livros é o melhor negócio. Prabhupada imaginava que a distribuição de livros poderia não apenas financiar a construção de Bombay, como também poderia ajudar a concretizar os seus planos ainda mais ambiciosos para Mayapur. Além de ser um bom negócio, a distribuição de livros era a melhor pregação. Aquela era a fórmula de Prabhupada. O dinheiro americano combinado com a cultura transcendental védica. Ele incentivava Rameshwara a estimular a distribuição de livros nos Estados Unidos, segundo este princípio. Os Estados Unidos têm o dinheiro, portanto assim funciona a cooperação entre os cegos e os aleijados. Isto melhorará as relações entre a Índia e os Estados Unidos. Na próxima oportunidade que eu tiver de me encontrar com Indira Gandhi, informar-lhe-ei sobre a quantidade de moeda estrangeira que está sendo enviada. Após receber a sua alentadora garantia de que, à medida que a distribuição de livros aumentar, a quantia enviada pela BBT também aumentará, passaremos agora a pensar num projeto em Kurukshetra e no projeto de Jagannath Puri. Por enquanto,
Prabhupada queria dar o mundo inteiro para Deus, né, Bímola? Assim é o devoto puro de Deus, ele não pensa nele, só pensa em dar o mundo inteiro para Deus e ocupar todo mundo no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Por enquanto estamos gastando dinheiro na Índia, mas dentro em breve gastaremos dinheiro em toda parte. E isso realçará imensamente a posição transcendental dos americanos. Permaneça sempre dependente do Mestre Espiritual e de Deus, Krishna, que seu progresso estará sempre garantido. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Permaneça sempre dependente do Mestre Espiritual e de Deus, Krishna, que seu progresso estará sempre garantido. Puxa, gostei desse, hein? Você vai pensar, tá bom, então vai pensando aí. Durante 1975, Srila Prabhupada, mais do que nunca, encarregou o GBC de resolver os problemas administrativos da ISKCON, especificamente durante o encontro anual do GBC em Mayapur. Desde o início da ISKCON Hare Krishna, ele vinha dizendo, isso não é tarefa para apenas um homem. Ele criara o comitê do corpo administrativo para aliviar-se do fardo tremendo que era administrar pessoalmente a sua organização mundial em crescimento. Lembre-se sempre, escrevera ele a um dos membros do GBC, de que você é um dos poucos líderes a receber de mim esta responsabilidade, e sua tarefa é muito importante. Prabhupada encarava o processo de seu movimento como um fenômeno maravilhosamente exitoso, prova da misericórdia direta do Senhor Krishna Chaitanya por seus humildes esforços. A ISKCON Hare Krishna era o seu serviço a seu mestre espiritual, e agora os seus discípulos deviam mantê-lo e incrementá-la como o serviço deles ao mestre espiritual deles. Ele disse que desejava ver 108 templos florescentes antes de partir deste mundo. Manter tais templos Hare Krishna ativos deveria ser a tarefa de seus seguidores sinceros. Ele escreveu a seu representante do GBC para a Austrália. Todos os templos Hare Krishna em Melbourne, Londres, Paris, Bombay, todos eles são ótimos. Tudo é muito limpo e reluzente. A deidade é a prova do serviço sincero. É dever do GBC manter tudo isso daqui por diante. O dever deles é entusiasmá-los e manter o que já existe. Os problemas eram inevitáveis para um pregador da consciência de Deus, Krishna. Por isso, muitos santos preferiam permanecer num lugar sagrado sem pregar. Mas Bhaktisiddhanta Saraswati e os grandes mestres na sucessão discipular do Senhor Krishna Chaitanya preocupavam-se em oferecer o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna para tantas almas condicionadas quanto fosse possível. Os mestres verdadeiros querem ocupar todo mundo no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Não obstante, quem quisesse adotar este caminho teria que ser tolerante. As necessidades financeiras, as restrições nacionais e regionais do governo, os inimigos ignorantes e demoníacos da devoção pura ao Senhor Krishna, a inveja, a ambição pessoal e as discórdias entre devotos neófitos, os padecimentos e as quedas na tentativa de evitar o sexo ilícito e a intoxicação, todos estes problemas e muito mais complicavam a missão do pregador. Contudo, Srila Prabhupada sabia que valia a pena o esforço, mesmo que fosse para salvar somente uma alma do ciclo de nascimentos e mortes. Socorro, Prabhupada, me salve! Prabhupada queria que seus discípulos mais avançados compartilhassem da luta com ele. E vendo... sem obedecer à autoridade não tem jeito, né, Bímola? Cá estou eu.
E vendo competência e sinceridade em alguns de seus membros mais antigos, tentava transferir-lhes os encargos para poder concentrar-se mais na missão de sua vida, que era apresentar todos os 12 cantos do Śrīmad Bhagavatam. Os devotos sempre pressionavam Prabhupada entusiasticamente a traduzir e escrever mais livros, de modo que pudessem lê-los e distribuí-los. Srila Prabhupada replicava que estava se esforçando ao máximo, mas não era uma tarefa mecânica. Eram necessárias grande concentração e paz de espírito. Ele não podia escrever enquanto, ao mesmo tempo, dúzias de casos ameaçadores e complicados assediavam-no. Quando o membro do GBC, responsável pela escola do mestre espiritual, escreveu a Srila Prabhupada propondo um plano de todos os centros da ISKCON sustentarem o sistema educacional, Prabhupada replicou: quanto a cobrar dos templos para a manutenção da escola do mestre espiritual, isto deve ser analisado pelo GBC. Ao surgir uma controvérsia no centro de Estocolmo e os devotos recorrerem a Prabhupada como juiz da questão, este replicou: o GBC deve discutir e resolver o assunto em reunião plenária, e acrescentou: todos os nossos estudantes terão de se tornar mestres, mas não são qualificados. E tem gente que acha que não, né, Bímola? E ainda se diz seguidor de Prabhupada, né? Ele acha que o Parampará parou. Olha o recado aqui, ó. Todos os nossos estudantes terão de se tornar mestres espirituais, mas não são qualificados. Srila Prabhupada disse que a atração sexual, mudanças feitas sem necessidade e brigar entre irmãos espirituais eram doenças ocidentais. A consciência de Deus, Krishna, era o caminho da perfeição, e se seus discípulos permanecessem com persistência e sinceridade no caminho, com certeza acabariam saindo exitosos. Entretanto, às vezes Prabhupada via as doenças ocidentais dominarem os seus discípulos, e até os membros do GBC pareciam incapazes de impedir isso. Todavia, a menos que eles o poupassem de tais dores de cabeça, como poderia ele realizar o trabalho mais importante? E ele dizia: GBC deve significar que sob sua administração não haja quaisquer reclamações, de modo que eu possa ter condições para realizar o trabalho de tradução. Ele discorrera sobre este princípio no 4º canto do Śrīmad Bhagavatam. Quando os discípulos estiverem crescidos e forem capazes de pregar, o mestre espiritual deverá se retirar e sentar-se num lugar solitário para escrever e executar Nirjana Bhajana. Isto significa sentar-se silenciosamente num lugar solitário e executar o serviço prático e amoroso a Deus. 3 pontinhos. Hoje em dia, os devotos da Sociedade Internacional da Consciência de Deus, Krishna, prestam serviço como pregadores em diversas partes do mundo, o que permitirá que o mestre espiritual deles se retire do trabalho ativo de pregação. Na última fase da vida do mestre espiritual, os devotos do mestre espiritual devem assumir as atividades de pregação com suas próprias mãos. Mas era como tentar controlar o vento. Quando as dificuldades se acumulavam, os devotos corriam para ele como filhos correndo para o pai. Às vezes, um discípulo, ao mesmo tempo que lhe pedia para escrever mais livros, colocava um problema sério em seu colo. Um dos líderes dos Estados Unidos relatou-lhe que certos devotos não estavam seguindo os princípios, mas também pediu a Srila Prabhupada para permanecer na Índia e continuar a escrever em paz. E Prabhupada respondeu-lhe o seguinte: se os velhos hábitos voltarem, tudo estará acabado. Se minha mente fica perturbada desse jeito, como então posso concentrar-me em escrever livros? Isso não é possível. É melhor você não me informar de nada e deixar-me sossegado em Vrindavan.
Às vezes, Srila Prabhupada proferia a frase "Deixe-me sossegado em Vrindavana", como se fosse abandonar toda a problemática administrativa da sociedade Hare Krishna. Todos sabiam que ele jamais deixaria a ISKCON Hare Krishna. Ele já sacrificara sua vida para salvar o mundo, liderando o movimento da consciência de Deus, Krishna. Mas quando seus discípulos amadureceriam, Srila Prabhupada escreveu: "Quero que o GBC me substitua em toda a administração", o que significa que eles têm que administrar da maneira que eu administro. Seria bom, hein? E era comum ele dizer: "Façam-no como eu estou fazendo". Quando ficava sabendo de controvérsias e discórdias entre os próprios secretários do GBC, ele as encaminhava ao corpo administrativo do GBC. Eu nomeei o GBC para as coisas serem administradas de maneira pacífica e agora vocês resolveram criar tumulto entre vocês mesmos. Como então posso ter paz para traduzir? Logo é melhor deixar as coisas como estão por enquanto e, ao reunirmos-nos em Mayapur, poderemos tomar as decisões cabíveis na presença de todo o GBC. Os problemas da Spiritual Guide, Spiritual Guide era outro Bimala, tá? Os problemas da Spiritual Sky e todos os demais problemas desta natureza terão que esperar até que possamos discuti-los em Mayapur. Não há outro jeito. Srila Prabhupada continuou a deixar sob a responsabilidade do GBC a resolução dos assuntos da ISKCON Hare Krishna. Acontecesse o que acontecesse, ele queria que todos os seus discípulos aceitassem o GBC como a autoridade deles, e estava confiante de que quando todos os membros do GBC se reunissem, trabalhando sob sua orientação, conseguiriam resolver os problemas. Porém, parecia duvidoso que eles realmente pudessem poupá-lo das dores de cabeça, permitindo-lhe assim escrever pacificamente os seus livros. Durante 1975 surgiu uma controvérsia entre alguns dos membros da ISKCON Hare Krishna, incluindo alguns dos membros do GBC, quanto a se os devotos casados tinham mesmo condições de serem líderes espirituais na ISKCON. Embora a filosofia da consciência de Krishna explicasse claramente que qualquer devoto, integrante de qualquer status, podia qualificar-se e purificar-se, a controvérsia deflagrou-se. Não vou nem falar nada, amigo. Em setembro, um renunciado membro do GBC voou dos Estados Unidos para Vrindavana só para sugerir a Prabhupada que outro membro do GBC, um devoto casado, não estava qualificado para ser líder. No entanto, o Srila Prabhupada disse que o assunto poderia ser resolvido na reunião anual do GBC. Mas ao chegar uma carta de Irameshwara no dia seguinte, implorando a Prabhupada que prosseguisse em seu trabalho de tradução, Prabhupada replicou que estava disposto a continuar os seus escritos, mas que, quando um líder voa 20.000 quilômetros para queixar-se de outro líder, o que eu posso fazer? Se vocês, líderes, não conseguem trabalhar juntos, como então querem contar com a cooperação dos outros devotos? Pode ser que haja diferenças, mas, de qualquer modo, vocês precisam cooperar entre si. Caso contrário, como serei poupado de tantos problemas e decisões? Faltava pouco tempo para o terceiro Festival Internacional Anual e os antigos problemas de diversos grupos de descontentes aguardavam resolução no tribunal do GBC. Srila Prabhupada chegaria a Mayapur no dia 17 de janeiro, quase 2 meses antes das reuniões do GBC e da chegada dos devotos. Com o comparecimento de talvez 1.000 devotos, haveria canto e dança público de Hare Krishna bem-aventurados, aulas e procissões, e haveria problemas. Prabhupada deixou claro que a maneira correta de as controvérsias serem resolvidas não era fofocando sobre elas,
nem pressionando-o a exercer domínio sobre tudo, mas sim confiando no GBC. O próprio Prabhupada daria apoio às resoluções do GBC, ou, se necessário, as corrigiria, de modo que os seguidores sinceros também não deviam hesitar em segui-las. Prabhupada sempre dava a palavra final, né, Bimala? E Prabhupada está vivo em seus livros para sempre, então acho que devemos consultar Prabhupada sempre, né? Porque ele vive para sempre em seus livros. E tudo que ele tinha para falar, ele já falou em seus livros. Todas as decisões tomadas na reunião de Mayapur são válidas por 1 ano. Assim, caso se tenha que fazer algo, prevalecerá a decisão da maioria do GBC. Não desejo tomar nenhuma decisão sem o veredito do GBC. Meu único aborrecimento é que, apesar de eu ter nomeado o GBC para ser poupado da administração, continuo sendo importunado por queixas e contra-queixas. Como então pode o meu cérebro funcionar em paz? Logo, é melhor esperarmos pela reunião de Mayapur e decidirmos juntos o que fazer. Caso haja alguma discrepância, vamos examiná-la durante a reunião do GBC em Mayapur. Como pode um único homem resolver todos os problemas do mundo? Nossa, imagina que pressão, né, Bimala? E eu reclamo da pressão que você faz aqui. 17 de janeiro de 1976. Saindo de Calcutá a caminho de Mayapur, Prabhupada parou em um mangueiral, onde fez o seu dejejum. Frutas, vada, nozes e doces. Antes mesmo de chegar a Mayapur, ele apreciava a pacífica atmosfera rural da Bengala. Logo estaria no Mayapur Chandrodaya Mandir, lugar que ele considerava especial para adorar a suprema personalidade de Deus, Krishna. Mais de 50 devotos adultos e 30 meninos bengalis da escola do mestre espiritual aguardavam Srila Prabhupada no portão. Pela primeira vez, Prabhupada contemplou a grande cúpula do pórtico recém-construída sobre o portão. Uma espessa guirlanda de flores de 6 metros estendia-se pelo pórtico de ponta a ponta e diante dele estava Bhavananda Goswami segurando uma pequena almofada de seda sobre a qual repousava uma tesoura. Saltando do carro sob a intensa luz do sol, Prabhupada pegou a tesoura e cortou a guirlanda, santificando o portão. Prabhupada sorriu. Todos aplaudiram ao verem o portão abrir-se e Prabhupada entrar, acompanhado por um estático grupo de canto e dança público de Hare Krishna. Enquanto Prabhupada caminhava em direção ao templo Hare Krishna de Radha Madhava, via flores desabrochando aqui e ali. Potes de barro cheios de incensos acesos exalavam um aroma agradável, e devotas da varanda do 2º andar lançavam chuvas de pétalas de rosa enquanto Prabhupada se aproximava. O prédio principal havia sido belamente decorado, protegido por um guarda-sol de seda alaranjado e rodeado pelos devotos e por um exuberante canto e dança público de Hare Krishna, do santo nome, e ele parecia régio e triunfante. Dentro do templo, em cujo teto estavam penduradas dúzias de guirlandas, Prabhupada aproximou-se das formas douradas de Radha e Madhava e prostrou-se em reverência. Ele sentiu que estava em Vaikunta, a morada eterna. Devido aos arranjos feitos pelos devotos, Krishna sorria, disse ele. Mais tarde, aquele dia, enquanto Prabhupada era massageado, o seu servo Harishauri sugeriu ser aquele um bom lugar para ele retirar-se. Ou Vrindavana ou Mayapur, replicou Prabhupada. Nenhum outro lugar. Não há dúvidas quanto a isto. À tarde, Prabhupada inspecionou as terras e os prédios. Ele ficou satisfeito ao ver o espaçoso salão onde se toma o alimento oferecido a Deus, construído para acomodar 1.200 pessoas, e observou que seu tamanho fê-lo lembrar-se da estação ferroviária de Bombay.
Mas ao notar a sujeira dos degraus que levavam à cozinha, criticou vigorosamente. Um dos devotos explicou que os degraus estavam sempre limpos, mas que o devoto encarregado da limpeza estava cantando Hare Krishna no rosário. Vocês cantam Hare Krishna no rosário, disse Prabhupada, e faz 300 anos que não limpam isto. Primeiro limpem, depois cantem Hare Krishna no rosário. Eles usam o rosário como a desculpa para ficarem cochilando. Ele disse que quem depara com uma situação afetada pelo modo da ignorância, mas não age no sentido de corrigi-la, também está se deixando afetar pelo modo da ignorância. Srila Prabhupada desceu até a margem do Jalang para ver o barco em que os devotos estavam viajando de aldeia em aldeia. A bordo elogiou a vida simples de viajar e pregar. Também foi ao Goshala ver os bezerros e as vacas e bebeu uma xícara do primeiro caldo de cana da estação extraído da cana cultivada na terra da ISKCON Hare Krishna. Enquanto Srila Prabhupada caminhava pelos campos em direção ao local destinado à cidade de Mayapur, Surabhi mostrava-lhe em que áreas poder-se-ia erigir diversos prédios. Prabhupada sugeriu que eles apresentassem os seus planos aos funcionários do governo da Bengala Ocidental e lhes pedissem que fornecessem a terra necessária. Srila Prabhupada não parou de meditar na cidade de Mayapur e alguns dias mais tarde escreveu uma carta ao secretário-chefe da Bengala Ocidental, pedindo-lhe subsídio para a aquisição da terra. Segundo informou ao secretário-chefe, ninguém devia confundir a ISKCON Hare Krishna como uma instituição religiosa sectária. As instruções dadas por Krishna no Bhagavad Gita, começando com "não somos o corpo", eram científicas, de modo que não pertenciam a nenhuma religião em particular. Prabhupada também assegurava que os programas da ISKCON Hare Krishna, especialmente aquele idealizado para Mayapur, resolveriam problemas nacionais e internacionais por intermédio de educação transcendental. Mencionou aspectos que interessariam particularmente ao secretário-chefe, tais como o investimento de capital estrangeiro no projeto, o fluxo de turistas que viriam a Mayapur e a contratação de milhares de operários da região para construir e manter a cidade. Sua descrição do projeto era fascinante. Tendo no centro um prédio para exposições culturais, manifestar-se-á a vila comunitária em todos os seus aspectos. Este prédio central de exposições é a primeira fase de um plano de muitas etapas. Apresentará o maior planetário do mundo, intitulado O Templo da Compreensão. Esta estrutura terá mais de 30 andares de altura e alojará exposições representativas de todos os níveis da existência universal e todas as variedades de condições de vida e todos os sistemas planetários e detalhes exatos por intermédio de luzes, modelos, dioramas e murais. Haverá também exposições e passeios diários programados para o público e até uma escada rolante para levar o público aos níveis superiores do prédio de exposição. As exposições do planetário dos diversos níveis da existência neste mundo e além dele serão baseados nas descobertas científicas dos textos védicos, especialmente o Śrīmad Bhagavatam. Este templo da compreensão será rodeado por belas calçadas, entradas, jardins e fontes e chafarizes. Prédios de 4 andares, de 300 metros de comprimento, erguer-se-ão no perímetro da área central, em todos os 4 lados. Eles serão utilizados para o ensino dos segmentos de formação geral e especializada desde o nível primário até o nível de pós-graduação. Em sua carta, Srila Prabhupada fez referência às dificuldades em adquirir terras para projetos da ISKCON Hare Krishna, já que todos os proprietários locais estavam aumentando seus preços muito além do valor do mercado.
Se o governo pudesse fazer com que vendessem as terras ao preço do mercado, então a ISKCON Hare Krishna poderia iniciar de imediato a sua obra importante, inaugurando-a oficialmente no aniversário do nascimento do Senhor Krishna Chaitanya, a 16 de março de 1976.